Nos resumos anteriores, Kiana, Mei e Bronya haviam iniciado uma jornada em busca. Nos resumos. Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, história completa Honkai Impact 3 RD. O retorno da Hasher do Vazio. A Hasher do Vazio vai voltar. Teve muita discussão aí no vídeo passado, mas cara, eu realmente achei bem ruim esse negócio desse novo arco aí, da terceira e da quarta Hasher serem convencidas pelo poder da amizade. Cara, desculpa rapaziada, minha opinião, o arco do Siegfried ali, do Welch, mais do Siegfried contra a segunda Hasher ali, foi muito foda, velho. Não teve tanto esse negócio de drama, de amizade, foi mais um foco no Hasher, tá ligado? No foco da ameaça, a ameaça é o Hasher, não é terceiros aí, tá ligado? Pelo menos essa é a minha opinião. A Era Antiga, muito foda. Toda a pesquisa da Doutora Mei pra vencer o Hasher, a luta, a evolução da humanidade ali, descobrir mais sobre os Hasher, fazer os mantis, foi tudo muito foda. Agora esse negócio de amizade aqui, ai meu Deus, você é minha amiga, eu não morra. Ai, eu não quero te perder. Vamos ser amigos. Hasher, você não é do mal. Vamos, segure minha mão. Você pode se converter. Ah, cara, eu realmente achei isso bem ruim. Mas enfim, vamos lá. Falaram que esse episódio vai ser bom. O retorno do Hasher do Vazio. Eu espero que sim. E... Perdão. Aparentemente é o favorito do Anjo Dark também, né? Pelo que o pessoal andou comentando. Vamos ver então. Se finalmente vai ser Honkai Impact, não Amizade Impact, tá ligado? Só bora. 3, 2, 1 e... play. Nos resumos anteriores, Kiana, Mei e Bronya haviam iniciado uma jornada em busca das gemas para solucionar o mistério da carta que havia sido deixada na nave Selene, que havia caído sob Sulkai. Mas infelizmente para elas, durante sua tentativa de recuperar a gema do desejo, Wendy, uma garota paraplégica e antiga valquíria da Shixel, acabou se corrompendo e... E teve um carinha que comentou, os Hasher, que eu tava errado, assim, né, e que os Hasher são sim uma ameaça, tá ligado? Aí ele citou o exemplo da primeira Hasher, acho que falou do Welch também, falou da segunda Hasher que destruiu não sei quantos continentes aí, da Era Antiga que os Hasher botaram pra fuder na humanidade. Tá, eu concordo com você. Agora me diz, o que a terceira Hasher fez? O que a Wendy fez? Nada! Então, pra mim, a terceira e a quarta Hasher aí foi nada. Deixando que o poder da gema do desejo a tornasse um pseudo-Hasher do vento. O que fez com que a mesma mas é pseudo-Hasher. Enquanto as garotas tentavam acordar o lado humano de Wendy e fazer com que ela se acalmasse e retornasse para o lado dela, Cocolia, uma das agentes da anti-entropia, inicia seu plano. Eu entendo que tem as 4 fases pra pessoa ser controlada por um Hasher, velho. Mas, mano, uma vez, beleza. 2, pode ser. Agora 3 vezes, velho. Aí só me falta do 1 até o 10º todo mundo ser convertido. Aí fica ruim. Plano e faz com que Bronya capture uma das... O pessoal vai me xingar, velho. Eu tô falando, reclamando demais já. Enfim, bora. Iniciasse um confronto contra as garotas. Enquanto as garotas tentavam acordar o lado humano de Wendy e fazer com que ela se acalmasse e retornasse para o lado dela, Cocolia, uma das agentes da anti-entropia, inicia seu plano e faz com que Bronya capture Wendy junto a Mei e leve as duas até ela. Enquanto Kiana acaba ficando inconsciente no campo de batalha até ser resgatada por Himeko e Teresa. E juntas, elas traçam um plano para conseguir resgatar suas amigas e impedir que Cocolia coloque as mãos nas gemas. Fala galera, voltei! Aqui quem fala é o Angel, trazendo mais uma parte da série de Honkai Impact. Pois é, os resumos de Honkai continuam demorando, mas pelo menos hoje eu tenho duas notícias. Eu espero que não seja um Naruto, velho. Uma delas elas é que correndo atrás da e atualmente lá, estou jogando que no caso nessa é o versão. Sasuke. Então se você é um daqueles que queria o universo de Guns Gear Z resumido aqui no canal também, pode ter certeza
certeza que eu vou trazer. E a outra notícia é que eu pretendo aumentar os vídeos de Honkai aqui do canal. Não exatamente da história, mas sim trazendo vários outros tipos de vídeos diversificados do universo de Honkai. Então não se esquece de ativar o sino, porque eu não tenho certeza se o YouTube vai recomendar esses novos vídeos que vão sair. Se você estava esperando que uma das notícias fosse que eu iria começar a trazer os resumos mais rápido, não é hoje que essa notícia sai. Mas como uma notícia bônus, também vale lembrar que eu comecei a resumir a história de Arknights. E como eu sei que uma boa parte do pessoal que estava pedindo para eu trazer a história de Arknights era de Honkai, vale dar uma refrisada aqui. E como daqui mesmo eu já prevejo que esse vídeo vai ser extremamente longo, é melhor eu parar de perder tempo apenas com a introdução e começar logo esse vídeo. Então, eu também vou parar de ficar... Vou evitar pausar tanto, Senta aqui comigo e bora, que o vídeo tá começando. Senão vai dar umas 2 horas de vídeo aí. Graças à divisão de inteligência da Schicksal, Kiana, Tereza e Himeko acabam descobrindo que o esconderijo de Cocolia era no prédio principal da Mechcorp. E então, para resgatar Mei, Bronya e Wendy, as três vão junto com a Hyperion até o local, planejando invadir o esconderijo de Cocolia e resgatar as garotas. Para Kiana, aquilo era uma experiência extremamente incomum, afinal foi a primeira vez que Himeko e Tereza foram juntas a ela, na linha de frente durante uma missão. Normalmente, uma delas fica passando as instruções da sala de comando, mas como essa era uma missão extremamente arriscada, eles não poderiam simplesmente ficar observando, e por isso ambas decidiram ir também. Kiana também estava um pouco surpresa, porque ela havia esquecido que Tereza, há muito tempo atrás, também já foi uma Valkyria, e é quando Himeko fala que na verdade ela foi uma das poucas Valkyrias Rank S. Bom, ela seria se não tivesse recusado a promoção. Após a Segunda Guerra Honkai, Tereza ganhou uma promoção, o que permitiria que ela se tornasse uma das Valkyrias Rank S do mundo. Mas a mesma acabou recusando, e desde então saiu das linhas de frente. Ao escutar aquilo, Kiana mal consegue acreditar, afinal atualmente só existem 3 Valkyrias Rank S, o que significava que Tereza deveria ser realmente extremamente poderosa. É quando ela se lembra que durante o confronto contra Wendy, a Valkyria Rank S mais forte havia sido convocada, e foi Tereza quem ficou para atrasá-la enquanto as outras resolviam os assuntos com Wendy. Então Kiana decide perguntar um pouco mais sobre ela para Tereza. É quando Tereza fala que aquele não havia sido o primeiro encontro. Ela já havia se encontrado com Bianca há muito tempo atrás. Ela já até mesmo havia treinado Bianca e chamado para que ela fizesse parte do Santa Freya. Mas acabou que Bianca era extremamente rígida e era alguém que sempre procurava estar nas linhas de frente, e por isso acabou recusando. Mas Tereza fala que já era hora de pararem de conversar, afinal eles já estavam quase chegando. Kiana então pergunta uma última coisa: o porquê Cocolia levou Mei e Bronya até o prédio do pai da Mei. E Tereza fala que está surpresa por Kiana saber de quem era aquele prédio. Mas é quando ela conta que Cocolia derrubou o pai da Mei da liderança. Na verdade, tanto ela quanto Ryuma faziam parte da Anti-Entropy, mas eram de filiais diferentes. Era normal que filiais diferentes de uma mesma organização às vezes conflitassem em seus ideais. E Cocolia, por ser uma extremista, às vezes tomava atitudes violentas assim. Kiana ainda parecia um pouco confusa, então Tereza usa outro exemplo. Mesmo que agora pareça que a Anti-Entropy seja os vilões e nós os heróis, as coisas não são tão simples assim. Se olhar de uma perspectiva maior, do jeito que as coisas foram fundadas, a Anti-Entropy pode parecer muito mais os mocinhos do que nós, uma vez que ela foi pelo caminho difícil, se esforçando para conseguir criar máquinas capazes de utilizar a energia Honkai, sem colocar a vida de outras pessoas em risco, enquanto a Schicksal foi pelo caminho mais fácil, e utilizou pessoas vivas como hospedeiros da energia, uma coisa que trazia enorme risco para as pessoas, uma vez que elas poderiam não ser compatíveis. A Anti-Entropy, por outro lado, utilizando suas máquinas, parece estar tentando se esforçar ao máximo para conseguir proteger a vida de seus companheiros, e não fazer com que eles sofram tantos riscos. Kiana ainda não entende muito bem aonde ela queria chegar com isso, e Tereza fala que a garota não deveria rotular as pessoas, simplesmente por fazerem parte da mesma organização, ou dizer se elas são boas ou más, pois às vezes as coisas não eram tão simples assim. E então, depois de conversarem um pouco, elas chegam no local. Ao chegar lá, o prédio era extremamente reforçado, mesmo depois de várias voltas por todo lugar, eles não encontram uma abertura para poder entrar. As coisas pareciam complicadas, pois uma vez que eles não conseguissem entrar logo, não daria para saber
o que Cocolha faria com May. Mas é quando eles recebem uma mensagem de Bronya. Na mensagem ela diz que havia conseguido tomar controle de volta sobre seu corpo e queria dar um jeito de ajudá-las a conseguir invadir o prédio para que elas pudessem salvar May logo antes que Cocolha fizesse alguma coisa. Himeko e Teresa pareciam um pouco desconfiadas das coisas serem fáceis assim, mas Kiana, diferente das outras, parecia confiar totalmente nas palavras de Bronya, como se tivesse certeza absoluta de que era ela. Então, decidindo confiar na intuição de Kiana, as garotas obedecem à carta e conseguem invadir o prédio, assim como Bronya havia avisado. Seguindo todas as instruções que Bronya havia dado na carta, as garotas conseguem chegar sem grande dificuldade na sala onde Bronya e May estavam. Lá, Bronya pede desculpa para Kiana, falando que ela não queria ter feito isso, mas não conseguiu se controlar. Mas agora vai fazer com que elas sejam capazes de fugir, levando May e o Wendy dali, e vai fazer de tudo possível para impedir que Cocolha machuque May novamente. Mas Cocolha, que estava começando a desconfiar de Bronya, achando que ela havia conseguido tomar controle do seu corpo novamente, descobre o que estava acontecendo pelas câmeras de segurança. E então tenta fazer com que Bronya novamente fique sob controle dela. Naquele momento, Himeko e Teresa ficam alarmadas, achando que iriam ter que enfrentar Bronya, mas Kiana confia que Bronya já tinha algo planejado para isso. E assim como Kiana suspeitava, Bronya já havia descoberto como Cocolha estava fazendo para tomar controle sobre seu corpo. Era através de um biochip que a mesma havia implantado no cérebro de Bronya. Bronya revela para Kiana sua relação com Cocolha. Tanto sua mãe quanto seu pai haviam morrido há muito tempo atrás, e desde então, Bronya ficou sob o comando de várias organizações sombrias que a usaram como queriam. Mas um dia, ela acabou sendo encontrada por Cocolha. Cocolha cuidou dela, a deu um lar e amigos, e por causa disso, ela até mesmo começou a ver ela como uma mãe. Mesmo que ela fosse uma pessoa má, ela era tudo que ela tinha. Mas foi então que Bronya acabou conhecendo Kiana e May, e junto a elas, ela conheceu vários outros sentimentos, coisas que ela nunca havia experimentado antes. E era por isso que Bronya jamais iria machucar qualquer uma delas, mesmo que esse fosse um pedido de sua mãe. E para impedir que isso acontecesse, ela iria destruir o próprio biochip implantado em seu cérebro. Mas ao escutar aquilo, Cocolha fica furiosa. Ela não aceita o que Bronya estava falando. Afinal, se ela realmente fizesse isso, a mesma poderia acabar morrendo. Mas é quando Bronya fala que para ela estava tudo bem. Afinal, para ela, a vida de May era muito mais importante do que a sua. Dizendo isso e então se despedindo, Bronya fecha os olhos e pede para que Kiana proteja May. As outras correm na direção de Bronya, tentando impedir que ela faça isso, mas quando chegam lá, já era tarde demais. Causando um choque interno, Bronya consegue destruir o biochip implantado em seu cérebro, impedindo que Cocolha consiga controlá-la novamente. Mas o dano que isso acabou causando no cérebro de Bronya, se não fosse tratado com urgência, poderia acabar a matando. Teresa pede para que Himeko pegue o corpo de Bronya, enquanto Kiana pega o de May, que estava ao lado de Bronya. Ela fala para que elas não se desesperem ainda, afinal ainda havia uma solução. Se eles conseguissem levar Bronya até o Santa Freya, ainda poderia ter uma chance. Naquele momento, Cocolha fica furiosa, mas não com o estado de Bronya, e sim com o fato dela ter perdido novamente a gema que estava dentro do corpo de May, falando que elas não conseguiam entender que a humanidade precisaria logo dar um passo à frente, utilizando essas gemas. Se eles conseguissem controlá-los, os poderes de um Hasher, a humanidade alcançaria limites que jamais imaginou. Teresa fala que isso é insanidade. Tudo que ela realmente quer fazer é criar armas mais poderosas utilizando essas gemas. Isso não é evolução. Mas então Cocolha fala que vai provar o que disse, e logo elas entenderão do que ela estava falando. As garotas ficam desesperadas para saírem dali e levar Bronya até o Santa Freya. Mas Kiana lembra que ainda não podem sair até encontrar o Wendy também. A situação era extremamente perigosa, pois se nada fosse feito, muita coisa seria perdida. É quando novamente elas escutam uma transmissão, vindo do mesmo lugar aonde Cocolha estava falando antes. A voz de Wendy saía da transmissão e conversava com as garotas. Wendy fala que estava tudo bem, que elas deveriam ir logo e salvar Bronya. Ela fala que quando Bronya acordar, Kiana deve dizer a ela que ela já sabia. Ela sabia que Bronya nunca a atacaria, que naquele momento em que ela a atacou, não foi por vontade dela, alguém estava a controlando, e por isso ela não deve se culpar pelo que vai acontecer. Kiana fala para ela dizer onde ela estava, que elas iriam conseguir resgatá-la, mas é então que a transmissão é interrompida,
E alguns segundos depois, é Cocolha quem estava falando. Cocolha fala que elas deveriam agradecer a gentileza dela. Afinal, ela deixou que elas ouvissem as últimas palavras de Wendy. É quando ela mostra que ela havia conseguido colocar as mãos da gema. Com a sua tecnologia avançada, ela havia conseguido achar uma forma de retirar a gema sem causar uma destruição incontrolável pela região. E que o único preço para isso foi a vida de Wendy, revelando que a garota estava morta. Kiana fica furiosa, pois não conseguia aceitar aquilo. Mesmo elas tendo feito tudo isso, não haviam conseguido salvar todo mundo. Mas Cocolha fala que ainda estava cedo demais para ela se desesperar, pois agora que iria começar a brincadeira, colocando a gema dentro de um robô gigante que ela havia desenvolvido com a tecnologia da anti-entropia e que ela acreditava ser forte o suficiente para aguentar o poder da gema. Ela inicia o projeto Wotan, começando o confronto das garotas contra o gigantesco robô. A batalha foi difícil, mas as garotas conseguiram. Afinal, Teresa e Himeko estavam com elas. A explosão gigantesca gerada da energia da gema, quando o robô foi derrotado, fez com que todo aquele prédio voasse pelos ares. As garotas queriam continuar e verificar se Cocolha havia escapado, ou se ela havia sido pego na explosão, mas elas não tinham tempo, pois elas deveriam levar Bronya o mais rápido possível até o Santa Freya, pois se algo não fosse feito com urgência, Wendy não seria a única baixa da missão. Kiana fica extremamente triste, pois havia sentido que não havia conseguido fazer nada. Havia sido Bronya quem protegeu e salvou Mei, e ela não havia conseguido proteger o Wendy como havia prometido. Ela se sentiu completamente inútil e apenas ficou quieta durante sua viagem até em casa, prometendo que iria dar um jeito de proteger Bronya e impedir que ela morresse. E com isso a nave da Hyperion volta até o Santa Freya.カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社カリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密シーリン計画と関連するため閲覧禁止となっております。またオットー大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリア・バビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日。くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間2000年2月7日午後3時。場所シベリア・バビロン実験室。ここはどこ？ Após se tornarem ao Santa Freya, nem mesmo a tecnologia do colégio conseguiu resolver a situação de Bronya. Vendo que a única solução seria ir até o laboratório secreto de Otto, que a mesma havia descoberto durante a invasão da anti-entropia, Teresa vai e inicia uma investigação no supercomputador tentando encontrar uma cura para Bronya. Infelizmente, a maioria das informações sobre biochips se encontravam protegidas dentro do banco de dados, o que impedia que Teresa conseguisse ter acesso a elas. Entretanto, o supercomputador também avisa sobre a existência de informações sobre uma possível cura para o estado de Bronya dentro
do antigo maior laboratório da Shixon, a Torre Babylon na Sibéria. Teresa então pede para que o computador iniciasse uma simulação do período de tempo exato em que essas informações estavam disponíveis. E o computador então inicia uma simulação do dia 7 de fevereiro de 2000. Durante a segunda erupção. Algo inesperado é que Kiana, que estava seguindo Teresa, tentando achar uma forma de ajudar Bronya também, acabou também sendo pega pela simulação e jogada naquele período de tempo sem que a mesma soubesse da verdade. Ao chegar no passado, Kiana fica incerta sem saber se aquilo tudo era uma viagem no tempo e ela realmente havia voltado para o passado, ou se aquilo era um mundo virtual, que a mesma acabou entrando, após entrar naquele laboratório misterioso. Mas de qualquer forma, era certo o que ela deveria fazer agora. Ir se encontrar com Teresa para poder ajudá-la a achar uma cura para Bronya. Enquanto andava por aquelas terras nevadas, Kiana não parava de relembrar do tempo em que viveu junto a seu pai em uma cabana nas montanhas. Além disso, tudo naquele lugar dava um sentimento estranho de nostalgia em seu peito. Se o Siegfried voltar, o arco melhora. Por um lado era bom, pois ela relembrava de momentos tocantes, como a época em que ela brincava de jogar bola de neve com seu pai, assim como ela também relembrava de como foi doloroso perder ele e vagar pelo mundo sozinha. Mas sabendo que esse não era o momento certo para ficar parada, apenas pensando na nostalgia, Kiana se apressa, ignorando esse sentimento e indo ao encontro de Teresa. Depois de um tempo de caminhada, ela realmente conseguiu encontrar Teresa. Mas ao tentar conversar com ela, a Teresa misteriosa com quem ela havia se encontrado demonstra não saber quem exatamente era Kiana. E além disso, fala que sua afilhada Kiana atualmente possuía apenas 1 ano de idade. Então não era possível que ela fosse aquela pessoa em sua frente. Foi então que Kiana percebeu que aquela era a versão do passado de Teresa, e não aquela que veio do futuro com ela. くそ、油断したわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで怪我したの？あなたは？もうちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナかすらの？ふん、クソ第二律者め。幻影で私を惑わそうだなんてバカにしているのかしら。私のメイキアナは今1歳よ。ふん、死ね、幻影。 Por causa dessa confusão inicial, as duas acabam iniciando um confronto. Mas logo, Teresa para de atacar Kiana quando percebe que a mesma realmente estava utilizando as técnicas dos Caslanas, fazendo com que ela realmente ficasse em dúvida de quem poderia ser aquela garota, acreditando que ela não era uma ilusão. Kiana, vendo a confusão e sabendo que qualquer coisa que ela fizesse poderia acabar mudando toda a linha do tempo, decide se apresentar como uma outra filha de Siegfried, graças a uma confusão que Teresa fez por si só, inventando uma história de que era uma filha que foi abandonada por Siegfried há muito tempo e que agora estava ali tentando encontrar. Ela consegue convencer Teresa a levá-la a mais perto daquela torre, aonde ela sabia que a Teresa que veio do futuro também estava indo. Durante a caminhada, Kiana faz várias perguntas a Teresa. Calma aí. Não. Se isso acontecer, eu vou achar muito foda, velho. Se ela reencontrar o Siegfried, eu vou achar muito foda. Que veio do futuro também estava indo. Tá Durante a chorando caminhada, já, Kiana faz várias perguntas a Teresa. Calma. E Teresa acaba respondendo todas as perguntas, Respira. pois sentia uma certa conexão com aquela garota. Ela conta o que estava acontecendo atualmente na Sibéria, o confronto contra o segundo Herrscher, assim como a verdade sobre aquela misteriosa torre para a qual elas estavam se dirigindo. A mesma era um gigantesco laboratório da Shixon, que abrigava o maior reator de energia Honkai do mundo. Teresa diz que o objetivo do segundo Herrscher era conseguir alcançar o reator, e talvez absorver a energia de lá de dentro. Embora Kiana não soubesse, pois a mesma não participou, muitos daqueles eventos estavam acontecendo de forma errada, ao que realmente havia acontecido naquela época. Mas ao ouvir toda aquela história, apenas uma pergunta veio à mente de Kiana: se realmente eles estavam no passado, naquele exato dia, e antes da derrota da segunda Herrscher, isso significava que aquela pessoa ainda estava viva, e provavelmente ainda estava lá. Kiana pergunta para Teresa onde está Cecília Shariak, e Teresa fala que a mesma não foi enviada para essa missão,
pois havia acabado de ter um filho e ainda não havia se recuperado totalmente para poder voltar para as linhas de frente. Mas Teresa fala que era apenas questão de tempo. Se nada fosse feito com urgência, Otto enviaria ela. E por isso, Teresa queria eliminar o segundo Rasher antes que isso acontecesse. Ao escutar aquilo, a mente de Kiana fica em um branco total. Isso significava que sua mãe realmente estava viva e que se ela conseguisse evitar que ela morresse aqui, talvez ela pudesse até mesmo a salvar. Acreditando nisso, ela acaba mudando um pouco seus objetivos, pedindo para que Teresa deixasse ela ir com ela, para que ela ajudasse na batalha contra o segundo Rasher. Mas antes que Teresa pudesse responder ao pedido da garota, eles acabam chegando até o acampamento onde as tropas da Jigsaw estavam. E ao chegar lá, se encontram com um certo homem. Teresa, Caralho, que print, velho. Encontram com um certo homem. Ai, meu Deus. Pai e filha se reencontram, velho. やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。あんたの心配なんかいらないよ、ドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせともっと悪い知らせがある。悪い知らせはバルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが何も発見がないこと。それ以上に悪いのが戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に第二律者を探し出し殺さねえとな。É foda, cara, é foda. 神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。O23エリアと O17エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。分かったわ。そうだ、それとこれは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソじゃなかった。ジークフリートかすらな。Desesperados em achar uma forma de conseguir derrotar a segunda Rasher antes que Cecília, que havia sido enviada por Otto, chegasse na Sibéria, o grupo de Siegfried, Teresa e Kiana se separa em dois times, para que eles pudessem investigar dois pontos com alta concentração de energia Honkai, com o objetivo de encontrar a segunda Rasher e eliminá-la antes que Cecília acabasse chegando. Teresa e Kiana, que haviam ficado encarregadas de investigar uma das áreas, acabam se deparando com uma horda gigantesca de feras Honkais, que estavam causando aquela concentração de energia, mas lutando juntas, ambas conseguem eliminar todas aquelas feras e começam a se dirigir à localização de Siegfried. Mas é quando o mesmo, por meio do comunicador, revela que em sua localização era onde realmente a segunda Rasher estava. Ao descobrir isso, Kiana e Teresa vão desesperadamente ao encontro de Siegfried, tentando chegar lá antes que os dois começassem a batalhar. Mas pelos cálculos, elas não conseguiriam chegar em menos de 10 minutos. E Siegfried, preocupado que até lá Cecília poderia chegar, decide iniciar o confronto contra o segundo Rasher sozinho por conta própria, dizendo para Teresa que se ele não fosse capaz de vencer essa luta, ela deveria proteger Kiana e Cecília por ele. E então, desligando o comunicador,
é quando Teresa entende que Siegfried planejava utilizar a capacidade total de sua chave divina, a Julgament of Shemesh. Teresa fica desesperada, pois ela sabia que se Siegfried utilizasse a capacidade total de sua chave divina, ele seria incinerado pelo poder da própria chave. Totalmente desesperada com o que poderia acontecer, Teresa corre em desespero ao encontro de Siegfried, e Kiana, que não fazia ideia sobre isso, começa a ficar extremamente preocupada e sai correndo atrás de Teresa também. Teresa, まだかよ。やっぱ足が短いせいか。人類、私とこれだけ戦えるなんて、あなたはあのシスターより強いみたいね。それはありがとさんよ。戦いが始まった時から分かってたよ。テレサが来たとしてもお前にはかなわないとな。ああ、物分かりがいい人類ね。許しを買うなら許してあげてもいいわよ。気持ちだけで結構だ、綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。Mano, o Siegfried é top, véi. 最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。なんでその剣にそんな力が。それは地獄で考えな。いでよ天下。Tempo depois, quando Kiana e Teresa finalmente chegam onde havia acontecido a batalha, tudo que elas encontram é uma gigantesca cratera que havia se formado, assim como todo lugar ao redor completamente incendiado. Vasculhando o local, Teresa encontra o corpo de Siegfried caído no fundo da cratera, cheio de queimaduras pelo corpo e num estado completamente horrível. Em pânico, a garota salta na cratera, tentando chegar lá o mais rápido possível, mas antes que ela conseguisse se aproximar ainda mais do corpo de Siegfried, uma fera Honkai gigantesca aparece. Uma das mais poderosas feras Honkais já registradas, a Zaka, acaba aparecendo entre ela e Siegfried e começa o confronto com as garotas. E mesmo que Kiana e Teresa sejam extremamente fortes e trabalhem bem em conjunto, ambas, mesmo usando o máximo que podiam, não conseguem nem sequer arranhar a gigantesca criatura, fazendo com que Teresa ficasse cada vez mais preocupada e desesperada, pois sabia que se não cuidasse logo das feridas de Siegfried, o mesmo iria acabar morrendo, e isso era algo que ela não poderia permitir jamais. Vai, Surpresa Kiana, com a preocupação de desperte Teresa o sobre poder, seu pai, Caslana. Kiana pensa em atrair a atenção da fera e fazer com que Teresa pudesse tirar o corpo de Siegfried dali, mas antes que ela conseguisse colocar o plano em prática, surgindo dos céus em queda livre, uma valquíria de cabelos brancos usa sua lança e com um só ataque derrota a fera E a Honkai. Cecília. Kiana, 油断しちゃダメよ。早く片付けて塔に向かわないと。あ、強い。一撃で崩壊城倒しちゃった。あれこそが全てを分解する生異物、黒煙白化よ。お疲れ様、テレサちゃん。ごめんなさいね。あなたの獲物を横取りしちゃって。相変わらず強いわね。さすがは天命最強のバルキリーセシリア。褒めすぎよ、テレサちゃん。照れるわ。そうそう、あなたの隣にいる美少女がキアナね。セシリア。 Após isso, finalmente elas conseguem chegar até o corpo de Siegfried, e utilizando sua chave divina, Cecília recupera o corpo do mesmo, tratando de todas suas queimaduras, e o deixando completamente novo, embora o mesmo permanecesse inconsciente. Ela também fala que durante todo esse tempo ela esteve escutando tudo através dos comunicadores, e por isso ela já sabia sobre a garota chamada Kiana, e por algum motivo, só escutando sua voz, ela conseguia imaginar que Kiana era exatamente idêntica à sua filha alguns anos no futuro. Antes que elas pudessem continuar conversando,
Otto usa o comunicador para entrar em contato com eles e fala para Teresa trazer o corpo de Siegfried de volta e deixar que Cecília continuasse a missão a partir dali. Afinal, graças a Siegfried, era possível que o segundo Hesher estivesse extremamente cansado e agora ela mesma poderia cuidar do resto sozinha. Teresa no início parecia discordar muito daquilo, mas Cecília, conversando um pouco com ela, a consegue convencer. Mas Kiana, se recusando a sair de seu lado, diz que vai ajudá-la, independente do que qualquer um diga. Vendo a determinação de Kiana, Cecília acaba concordando, mas com a condição que ela a chamasse de mãe. セシリア様のお願いならたとえ命をかけたとしてもやり遂げるわ。何でも言って。大げさね。 Que lindo, cara. ただまあまあ Foi ser muito foda, velho. 呼んでほしいの。なんて？お願いお願い。あなたの声、本当に私が想像したうちの娘が大きくなってからの声と似てるのよ。ママ。はあ、もう大満足。録音しなくちゃ。 A partir dali, foi como se um sonho estivesse se tornando realidade. Tudo o que Kiana queria estava acontecendo. Finalmente, ela podia estar ao lado de sua mãe. Não havia nada de especial que ela queria dela. Ela só queria poder conversar com ela. Ela só queria que ela estivesse ao seu lado. E agora, isso estava acontecendo. Enquanto continuavam na busca da segunda Hesher, Kiana e Cecília acabam entrando na Torre de Babylon. E enquanto investigavam o local, pouco tempo depois de terem entrado, Kiana se deparou com um diário. Aquele era o diário de Celine, uma garota que ficou naquele laboratório há muito tempo atrás. Muitas páginas daquele diário estavam rasgadas, mas o início era claramente visível. Kiana no início acreditou que aquele diário deveria ser de alguma paciente que estava sendo tratada naquela instalação, mas com o tempo ela veio a mudar de ideia. Quanto mais páginas daquele diário encontrava, mas o que realmente era importante era o texto que ela havia encontrado no início. Um dos primeiros trechos que ela leu naquele diário falava que mesmo que a garota estivesse ali, sozinha, com medo e preocupada com o que aconteceria com sua amiga, ela ainda assim, na frente delas, mantinha seu sorriso, mantinha sua fé, pois acreditava que tudo terminaria bem. Pois ela tinha consigo as palavras mágicas que sua mãe haviam deixado com ela há muito tempo atrás. でも泣くのは我慢する。絶対に泣かない。私にはママが教えてくれた魔法の呪文がある。悲しい時、ママはいつも耳元で魔法の呪文を唱えてくれた。心の中で唱えればすべての願いを叶えてくれる。魔法の呪文、ママに合わせてくれる魔法の呪文、イヒリベディヒ。 Ao falar aquelas palavras, algo no coração de Kiana apertou tão forte que ela não conseguiu resistir às lágrimas, que ela não conseguiu continuar de pé. Aquilo fez uma bagunça em sua cabeça. Ao falar aquelas palavras, ela conseguiu entender completamente o significado. Ao ver Kiana naquele estado, caída no chão, Cecília vai até sua direção e abraça a garota, dizendo que tudo ficaria bem, pois ela estava ao seu lado. Era inacreditável, era como se aquelas palavras mágicas realmente tivessem funcionado, pois enquanto as falava, aquilo que Kiana mais queria no mundo era receber um abraço de sua mãe. Mesmo Kiana não sabendo o motivo, algo dentro dela parecia querer pedir para que sua mãe dissesse aquelas palavras para ela. Naquele momento, algo tão grandioso aconteceu que fez com que ativasse um alarme no computador de Otto, no quartel-general da Shixel. Vendo que as coisas estavam se desenvolvendo de uma forma inesperada, o mesmo acaba mandando uma mensagem para Furua, e então volta a focar no campo de visão de Kiana. Depois daquilo, ela, junto a Cecília, continuaram a escalar cada andar da Torre de Babylon, até encontrarem a segunda Hesher. Durante o caminho,
Kiana fez o máximo de perguntas que podia sobre sua mãe, como ela conheceu seu pai, o que ela gostava de fazer, que comidas ela gostava de comer, assim como fez o máximo de pedidos que pôde, e utilizando as palavras mágicas, era como se tudo se tornasse realidade. Se ela pedisse para poder jogar com sua mãe qualquer jogo que fosse, o código para a próxima sala era um puzzle envolvendo algum tipo de jogo. Foi a primeira vez em muito tempo em que Kiana esteve tão feliz. Ela tinha tudo o que sempre desejou e agora poderia continuar tendo mesmo quando voltasse para o tempo atual, acreditando que uma vez que derrotasse o segundo Hasher, ela conseguiria salvar sua mãe. Ao se encontrar com o misterioso segundo Hasher, Kiana vê uma sombra idêntica ao que ela via dentro de seus sonhos, e por isso, ela logo a identificou como segundo Hasher. Ela e sua mãe, de forma inacreditável, lutaram juntas, e depois de muito trabalho duro, elas conseguiram vencer. Kiana nem podia acreditar. O que ela tanto desejava aconteceu. Ela conseguiu salvar sua mãe. Ela poderia viver sua vida feliz junto a ela agora. Nenhum daqueles sofrimentos por qual ela passou teriam que acontecer novamente. Ao menos foi isso que ela pensou. Logo depois de derrotar a segunda Hasher, Teresa aparece atrás dela. E Kiana, com um sorriso no rosto, conta a ela que ela já havia chegado tarde demais, pois Kiana e sua mãe já haviam conseguido vencer o segundo Hasher. Mas Teresa conta a ela que não havia mais ninguém além das duas ali. É quando Kiana olha em volta e percebe que sua mãe desapareceu. Kiana não parava de perguntar o que havia acontecido, onde ela estava. Mas então Furuha, utilizando um traje de batalha, aparece, quebrando uma das paredes daquele lugar e entrando para dentro daquela sala. Furuha então fala que na verdade, tudo do que ela acabou de experimentar foi apenas uma ilusão. Kiana estava experimentando uma simulação. Nada daquilo era real. Tudo foi feito por um computador. Kiana não conseguia acreditar. Tudo que ela havia passado era tão real. Era impossível que aquilo fosse falso. Era impossível que aquilo fosse uma ilusão. Afinal, as coisas haviam acontecido exatamente como ela queria. Ela finalmente havia salvado sua mãe. Não era possível que ela tivesse a perdido de novo. Mas então Furuha fala que tudo naquele mundo só estava acontecendo exatamente como ela queria, porque ela estava utilizando seus poderes para manipular a realidade. Ela estava usando seus poderes como segunda Hasher para fazer isso. Kiana fica sem entender o que ela queria dizer com segunda Hasher. Mas então Furuha fala que ela deveria parar de fingir. Mesmo que ela continuasse, no fundo, ela sabia que era verdade. Ela fala que Kiana devia sentir nostalgia de toda aquela situação, de todo aquele lugar. Mesmo ela sendo uma criança e nem tendo participado daquela batalha, ela devia lembrar de tudo aquilo que aconteceu. E por isso, no fundo, sentia nostalgia ao ver de novo. E isso se devia a um único motivo. Ela era a Hasher. Kiana era a pessoa que na verdade havia matado sua mãe. A Kiana vai ser o Hasher do vazio? É do vazio mesmo, né? Aquela explosão de sentimentos que Kiana sentiu, principalmente depois de perder sua mãe, a quem acreditava ter salvado, junto com a descoberta da verdade sobre si mesmo, fez com que Kiana entrasse em colapso e liberasse os poderes de Hasher. E assim, novamente, a Hasher do vazio estava despertando, exatamente como Otto havia planejado e instruído Furuha. Continuando a fazer exatamente o que a carta de Otto mandava, Furuha captura Kiana, que estava em estado de choque e não conseguia se mover por conta própria, deixando Teresa para trás e levando a garota até o quartel-general da Chixal. Teresa, desesperada com o que poderia acontecer, acaba escolhendo sua última opção. Ela convoca as forças da anti-entropia, se comunicando com Tesla e Einstein, assim como Himeko e as outras, as revelando o que haviam acabado de acontecer e pedindo para que elas se juntassem forças, pois agora elas deveriam invadir a Chixal e resgatar Kiana.崩壊エネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり K423。我が元に戻れ。我が眷属たちよ。
女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全バルキリー部隊一級作戦準備。さあ世界の変革を迎える準備を整えろ。O bagulho parece que vai ficar doido, né? ボサボサ頭、位置についたわよ。でも本当にやる気？今回7割近くの機構を連れてきてるのよ。本部にいるカカリアのメギツネが何かしないか心配よ。博士、オットーの計画を成功させるわけにはいかないんだ。たとえ多くの犠牲を払おうとも崩壊の再臨を阻止せねば。あの人とネゲントロピーのためにもね。テレサさん、君たちにかけた大勝負なんだ。失望させないでくれよ。本部に戻ってくるのは実に何年ぶりだろうな。ここを見ると古い友たちの名を思い出す。エジソン、プランク。いや、今は昔を懐かしむ時じゃないか。もっと重要な使命が待っている。そう、眠り姫が待っているのだ。E com isso, a Grande Guerra se inicia. A Santa Freya, com apoio da Anti-Entropia, inicia uma batalha feroz e insana contra Schicksal. Com suas melhores valquírias no campo de batalha, o confronto não poderia ser menor do que uma verdadeira guerra. E além disso, várias bestas roncais apareciam por todo o campo de batalha, sendo atraídas pela energia da Resher do Vazio, ou convocados por ela, causavam ainda mais caos e destruição no meio do campo de batalha. Uma batalha de tamanha magnitude não acontecia desde a Segunda Guerra Honkai. Todas as 3 valquírias rank-S do mundo, Bianca, Rita e Himeko, estavam envolvidas no campo de batalha, assim como as bestas roncais de nível Juggernaut. Graças à cura que Teresa conseguiu no laboratório secreto da Schicksal, Bronya já havia se recuperado, mas ainda estava fraca demais para participar da batalha. Mei, desesperada para salvar a garota que ama, vai contra tudo o que acredita e pede para que removam a bomba no coração dela, pois para salvar Kiana, ela não pode se conter e vai com tudo que tem, sim, pois se Kiana morrer, guerra, nada mais fará sentido. Fullrua continua seguindo as ordens de Otto sem questionar, pois acredita que o que está fazendo é o certo. Mesmo sabendo que isso poderá custar a vida de Kiana, ela sente que não dá para vencer o Honkai sem sacrifícios. Então ela continuará lutando, mesmo que tenha que ir contra suas amigas para trazer um mundo onde as pessoas no futuro não terão mais que lutar. Himeko se recusa a aceitar esse tipo de lógica, se recusa a aceitar a visão de mundo da Schicksal. Ela não pode aceitar a ideia de que os fins justificam os meios, pois a humanidade veio seguindo por todo esse tempo essa lógica, mas ela só não percebeu o que realmente sacrificou pelo caminho. Não foi só os mortos que morreram que a humanidade sacrificou, mas sim caminho. Não foi só os mortos que morreram que a humanidade sacrificou, mas sim a inocência de suas mentes, que agora só se acostumaram com a ideia de sacrifícios para conseguir a vitória. Rita se vê como um soldado. Um soldado não pensa. Um soldado não deixa seus sentimentos o influenciar. Um soldado só segue ordens, independentes de qual sejam. Isso é o que é necessário para um soldado, para que ele consiga trazer a vitória e a paz do mundo. Todos os lados tinham suas visões, tinham suas ideologias. Ninguém estava errado, ninguém estava certo. A batalha que havia se iniciado já não podia mais ser contida. E cada vez mais chegávamos perto da guerra que escalonaria na revolução do mundo. Para poder chegar no laboratório principal da Schicksal, onde Kiana devia estar sendo mantida, Teresa, que estava agindo como estrategista principal, envia Tesla e Himeko para que se infiltrem dentro do QG e derrubem a barreira, permitindo que elas consigam entrar no QG da Schicksal com toda a nave da Hyperion. Otto, prevendo a estratégia de Teresa, envia Rita e Fullrua para impedir que as outras consigam derrubar suas barreiras, enquanto manda Durandal lidar com todas as feras roncais que estavam sobrevoando o QG. Mas enquanto todos estavam focados na batalha e ninguém prestava atenção, algo a mais estava acontecendo. Alguém havia saído de dentro da incubadora de onde Kiana estava.
Alguém havia destruído o campo de força que cercava o QG da Sixel. Alguém havia percorrido todo o caminho do QG da Sixel até aquilo que almejava, até aquilo que era seu por direito, a gema da conquista que estava dentro de Mei. Mei senpai. Mei senpai. Kiana-chan. 無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう。コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそほっとくわけにはいかないの。いいだろう。敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。 Não, pera aí. Aí é aquilo que eu falei. Eu espero que eles não convençam a Kiana. Pode até vencer ela, mas que ela bote pra fuder em todo mundo ali primeiro. Infelizmente, a batalha das duas durou somente alguns minutos. Um pseudo-Harsher nascido de uma gema nunca conseguiria ter o poder ou causar o terror de um Harsher verdadeiro. Eu espero que a Kiana tenha matado a Mei ou botado pra fuder aí. Porque ficar esse negócio de family friendly aí, bonzinho demais, ninguém se ferra, é muito chato, velho. Tem que ter uma desgraça no meio. Aí, ó. Mata a Mei aí, vai. Ai, fraca. Ah, não. Matou? Alguém tem que morrer aí, né? Pelo amor de Deus, né? É isso, cara. Isso aí que eu falo que é foda, velho. Mano, imagina o Siegfried chegar aí pra salvar. Mano, ia ser, ó,
Eu ia cair... Eu ia desmaiar aqui, velho. 人類のせいで私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。Joga de volta, joga de volta. Nossa, velho. Mata um bocado de gente aí, velho. Eu tô parecendo um psicopata, né, velho? Duas horas depois daquele ataque, o campo de batalha havia se tornado um inferno sangrento. Várias mortes e perdas ocorreram em um... É isso que eu tô falando! É isso aí, ó. O que a terceira Hasher fez? No máximo destruiu o quê? Um quarto. O que a terceira? A quarta Hasher. O que ela fez? Ah, o que ela destruiu? Uma praça. Matou o quê? Ninguém. Ai... Foi convencida pelo poder do amor. Hasher, meus amigos. É isso aí, ó. Causar desgraça, tá ligado, mano? É isso que eu cobro, velho. Mano, puta merda. O arco, os dois primeira parte do arco foi pavoroso. Essa terceira parte aqui tá incrível, mano. Tá muito foda isso aqui, velho. Meu Deus do céu. É isso, cara, que eu cobro de Honkai Impact. É isso que a gente quer ver, caralho. Um só ataque. Negócio de family friendly, negócio de buquê de flor. Não, velho. Não quer ver a desgraça acontecer, velho. Sangrento. Várias mortes e perdas ocorreram em um só ataque. Rapidamente, nossa, pouco tempo depois de despertar, essa é a essência da obra. Vazio novamente conseguiu fazer uma enorme ferida. Mortes e perdas ocorreram em um só ataque. Rapidamente, pouco tempo depois de despertar, a Hasher do Vazio novamente conseguiu fazer uma enorme ferida na história. Um sentimento de derrota, dor e desespero rondava os corações daqueles que ainda estavam envolvidos no campo de batalha. Entendeu, meus caras pálidas? É isso aí que eu falo, velho. O cheiro da carne queimando, o barulho de vários robôs completamente destruídos, era o que cercava. Que pô, mano. Ah, era antigo, os Hasher botava pra fuder. Aí chegou no arco do Siegfried ali, o Welt, tudo bem que o Welt se converteu, mas tudo bem, isso aí é o de menos. Como eu falei, um só acontecer aquela coisa ali, acontece, tá? Isso aí é normal. Aí a segunda Hasher matou não sei quantos milhares, botou pra fuder o caos na humanidade. Aquilo ali foi tudo do caralho. Aí chega ali numa parte de amizade, porra. Que isso, cara? Hash é isso aí, eu tenho que botar pra fuder. O atual campo de batalha. E isso era perceptível até mesmo para Himeko, mesmo na cela em que estava. E a partir de agora veremos a história a partir do ponto de vista da mesma. Após sair junto a Tesla na missão dada por Teresa de conseguir invadir o QG da Schicksal e derrubar o campo de força, Himeko e Tesla acabaram entrando em um confronto contra Rita e Furua. Elas fizeram o máximo que podiam, mas no fim acabaram derrotadas. E então, depois disso, ambas acabaram sendo levadas até a parte inferior do QG da Schicksal, o local onde eram deixados prisioneiros. Por causa disso, Himeko não fazia ideia do que havia acontecido lá fora, mas ainda assim aquela sensação horrível chegava até mesmo lá. Himeko estava em uma péssima situação.
não só porque estava presa agora, mas também porque seu corpo já não estava resistindo mais. Himeko não nasceu com estigmas naturais, ela não nasceu com capacidade de suportar a energia Honkai, mas para se tornar uma Valkyria, foi implantado em seu corpo estigmas artificiais que davam a ela a capacidade de suportar a energia Honkai, mas isso não era algo infalível. Existia um limite para o quanto esses estigmas iriam suportar. Quanto mais Himeko utilizava do seu próprio poder, mais seu corpo ia se corroendo e a levando até a morte. Foi por causa disso também que Himeko acabou deixando as linhas de frente e preferiu ficar como professora na Santa Freya, mas por causa de sua personalidade, sempre que alguém que era importante para ela acabava ficando em perigo, ela ignorava isso e ia pessoalmente para lá para ajudar essa pessoa. Por isso, mesmo sabendo dos riscos, Himeko se juntou à batalha, indo na linha de frente para ajudar Kiana, e agora seu corpo estava mostrando as consequências. É quando de repente Furuha aparece do lado de fora de sua cela. Quando Himeko olha para ela, aquela Furuha era alguém completamente diferente. Himeko até pergunta por que ela estava naquele estado, por que ela estava tão diferente, mas Furuha se recusa a responder. Furuha então joga um frasco com um soro misterioso para ela, e ela diz que nesse soro existe uma cura para a situação atual de Himeko, mas também fala que uma vez que ela utilizar, ela jamais poderá utilizar a energia Honkai novamente. Himeko por um momento até fica tentada em usar, mas antes ela pergunta o que aconteceu lá fora. E então Furuha começa a contar tudo o que aconteceu após a mesma ter prendido Himeko. Depois de ter prendido Tesla e Himeko, Furuha tentou se comunicar com Otto para saber o que ela deveria fazer agora, mas Rita é a única que a responde, dizendo que a partir dali ela não deveria fazer mais nada. Ela não deveria se envolver com o que vai acontecer a partir dali. Mas Furuha não consegue entender o que isso significava. Hersher do Vazio havia escapado. Eles deviam fazer algo logo e detê-la. Afinal, eles capturaram Kiana para impedir que isso acontecesse. Mas Rita também parece não compreender. Na verdade, Rita nem se importa. Rita simplesmente estava seguindo as ordens que foram dadas. Então ela não precisava pensar sobre isso. Nesse instante chega um relatório falando sobre tudo que a Hersher do Vazio estava fazendo. Através do comunicador, elas descobrem o ataque que Kiana fez e a destruição gigantesca que ela causou. Também ficam sabendo que logo após isso, ela atacou Mei e retirou a gema da conquista de dentro do seu corpo. A mesma ainda por cima planejava matar Mei com suas próprias mãos, para causar mais desespero no coração de Kiana, seu receptáculo, para fazer com que os sentimentos negativos dela nunca cessassem e que ela continuasse no controle para sempre. Mas antes que ela conseguisse, Teresa interrompe e começa uma batalha contra Hersher, mas mesmo ela não é forte o suficiente para vencê-la, e também acaba sendo derrotada. A Hersher do Vazio estava brincando, nem estava realmente utilizando seu poder total, e mesmo assim facilmente conseguiu vencer as duas. Teresa não havia utilizado a forma final de sua chave divina, pois sabia que se ela utilizasse, iria acabar matando Kiana também, e no momento ela não queria matá-la, e sim trazê-la de volta. Com a Hersher do Vazio percebendo isso, ela começa a utilizar mais força para matar as duas mais rapidamente e evitar que elas consigam fazer o que querem. Só que nesse instante, Bronya também aparece e, unindo força com as outras duas, conseguem temporariamente fugir da Hersher do Vazio, mas a mesma não desistiu. Ela continuou as perseguindo, pois agora seu objetivo era matar as amigas de Kiana, para evitar que ela voltasse a tomar controle sobre seu corpo. Furuha, ao perceber isso, vê que deve fazer algo urgentemente. Se continuasse desse jeito, a Hersher do Vazio ficaria ainda mais forte, e eles não conseguiriam a deter. Decidida a enfrentar a Hersher do Vazio sozinha, antes que ela recupere totalmente seu poder, ou mate uma de suas amigas, Furuha se prepara para sair, mas Rita a impede, dizendo que ela não poderia sair, pois assim como havia sido ordenado a Otto, elas não deveriam interferir a partir dali. Ambas estavam do mesmo lado, mas agora seus ideais batiam um com o outro. Furuha queria salvar o máximo de pessoas possível, e Rita só se preocupava em obedecer ordens. Vendo que para passar por ela precisaria do poder de sua chave divina, Furuha começa a se preparar para usar. E Rita parecia confiante de que conseguiria lidar com isso. Mas antes que as duas acabassem se matando, Durandal aparece, jogando sua lança entre as duas garotas e impedindo que elas batalhem entre si.
Bianca ordena que Rita pare de interferir e deixe que Furuha parta, algo que Rita acaba aceitando, pois somente as ordens de Bianca estavam acima das de Otto para ela. Furuha parecia confusa sobre o porquê Bianca acabou decidindo ajudá-la, e Bianca fala que todos ali estavam batalhando por seus próprios ideais. No fundo, o que é importante para todos é o mesmo: proteger quem nos é importante. Se Furuha queria mesmo lutar contra Hecher, deveria ser porque agora ela estava colocando quem era importante para ela em perigo, e dizendo que se ela estivesse na situação de Furuha, ela faria o mesmo. Então não tinha como ela não se colocar no lugar, e por isso decidiu ajudar. Mas por ela pessoalmente não ter motivos para se envolver, dessa vez ela iria ficar apenas assistindo e seguindo as ordens de Otto. E então, depois de discutir isso, Furuha parte, indo na direção da Hecher do Vazio. Rita pergunta o porquê ela havia deixado ela ir. Se ela realmente fosse batalhar contra a Hecher do Vazio, ela iria acabar morrendo. E Bianca fala que essa é uma decisão dela. Se ela escolheu assim, não eram eles que deveriam impedi-la. E Rita acaba falando que estava um pouco triste, pois no final ela realmente gostava de Furuha. Enquanto partia, Furuha via que acabou de escapar de uma situação extremamente complicada, pois ela tinha certeza que nem mesmo ela iria conseguir vencer em uma disputa contra a atual usuária da Flor do Abismo. Chegando onde estava a Hecher do Vazio, Furuha nota que ela estava ainda procurando suas amigas e inicia um confronto contra ela, decidida a deter ela ali, eliminando com a ameaça a Hecher. Mas mesmo lutando com o máximo que podia, ela nem consegue arranhar a Hecher. A mesma, facilmente, apenas estalando seus dedos e movendo suas mãos, consegue esmagar completamente Furuha, a derrotando de uma forma brutal. Ela não sabia se Furuha ainda poderia ser considerada alguém importante para Kiana, mas como havia se colocado em seu caminho, ela iria matá-la também. Só que antes que isso acontecesse, Otto pessoalmente aparece, pedindo para que ela deixasse sua velha amiga escapar, e dizendo que isso seria um ato de agradecimento dela por ele ter ajudado em sua reencarnação. A Hecher do Vazio parecia não se importar muito com as palavras dele, mas atualmente não queria confrontar ele, pois percebia que o mesmo carregava espinhos vermelhos misteriosos que emanavam uma sensação muito parecida com o de uma mulher com quem ela lutou há muito tempo atrás. Como atualmente o objetivo principal dela era matar as amigas de Kiana, ou então encontrar as outras gemas e recuperar seu poder, ela decide deixar Furuha e Otto pra lá e continuar indo atrás de seu alvo. Furuha fica extremamente irritada, perguntando o porquê Otto fez isso. Otto devia ter atacado ela se teve a chance, e não deixado ela fugir. Mas é quando Otto revela a verdade para Furuha. Desde o início, tudo que eles estavam vendo até agora era plano de Otto. Ele planejou cada passo, cada movimento, cada ação. E tudo estava indo exatamente como ele planejava. Furuha não entende o que ele poderia querer com aquele caos, com aquele mar de sangue que o cercavam. E Otto fala que seu objetivo não é seu plano. Seu plano é apenas um meio para ele alcançar seu objetivo. Tudo que eles estavam vendo até agora era seu plano se desenrolando. O final de tudo seria seu objetivo. Furuha pergunta então qual era seu objetivo, e Otto responde: atualmente, no corpo de Kiana, existem duas consciências. A consciência da K-423, aquela que ela chamava de Kiana, a garota que cresceu com seu pai e viveu seus últimos 2 anos com suas amigas, e a outra era a de Siren, a antiga Hecher do Vazio, a causadora da Segunda Grande Guerra Honkai. Ambas estavam lutando para ver quem dominaria a outra. A própria Siren percebia isso e por isso estava desesperada em tentar encontrar uma forma de suprimir a vontade de Kiana. E era esse confronto que Otto queria. Ele acreditava que era Kiana quem iria vencer. Ele tinha fé na K-423. Ele acreditava que ela iria conseguir vencer o confronto. E quando isso acontecesse, ela se tornaria um humano com os poderes de um Hecher. E não de qualquer Hecher. Sim, daquele mais perigoso já visto até hoje. Se isso acontecesse, a humanidade teria a arma mais poderosa de todas. Esse era seu objetivo. Trazer uma arma para a humanidade que garantiria a ela a vitória contra o Honkai. Furuha pergunta se ele estava louco. Não havia como garantir isso. Se ela não conseguisse, milhares de pessoas iriam morrer. Mas Otto fala que ela estava subestimando demais o poder do sentimento. Otto revela que ele tinha total confiança em K-423 por um único motivo, porque ele confiava nos sentimentos da garota. Ele confiava nos laços da garota e nas emoções que ela sentia por seus amigos. Otto diz que já viveu milhares de anos e por toda a sua vida
aquilo que ele mais teve certeza é que nesse universo a coisa mais forte de todas são as emoções. Por causa de um amor, um louco poderia viver infinitamente, um pai poderia vencer um deus, e um humano poderia se tornar um. Tudo o que Kiana precisava era ter sentimentos fortes o suficiente para isso, e para que ela desenvolvesse esses sentimentos, ele deixou que K423 passasse esses últimos 2 anos junto às suas amigas na Santa Freia, com Teresa e Himeko a ensinando, com Bronya sendo sua amiga, e com a outra Herrscher sendo seu amor. Tudo para que ela se desenvolvesse até esse ponto, e criasse laços fortes o suficientes para fazer com que ela vença Sirin. E agora, tudo chegaria ao fim que ele tanto esperou, no momento em que Sirin acabasse matando uma das amigas de Kiana. Quando isso acontecer, para proteger as outras pessoas que ama, ele tinha certeza que Kiana venceria o confronto, venceria o lado sombrio de Sirin, superaria a vontade Honkai, e se tornaria o humano com os poderes de um Herrscher. Seu plano era perfeito em cada detalhe, mas Furuha fala que isso era loucura. Se isso realmente fosse o que iria acontecer, de qualquer forma, uma das amigas de Kiana morreria, e não tinha como saber se realmente seria uma. Até ela acordar, várias delas poderiam morrer, e Otto fala que também colocou isso nos cálculos. Por isso ela não precisava se preocupar. Ela devia entender, eles eram apenas sacrifícios. Ao escutar a frieza em que Otto falava isso, em que Otto dizia que sacrificar a vida de inocentes era algo extremamente fácil e simples, fez com que ela começasse a entender as palavras de Himeko e ver que tipo de coisa distorcida ela estava fazendo. Naquele momento, Furuha entrou em colapso, pois ela percebeu que ela estava agindo exatamente como ele. Quando Otto pergunta se ela conseguia entender, Furuha falou que nunca iria conseguir. Ela nunca iria conseguir aceitar um plano assim, dizendo que Otto era apenas um louco e que jamais permitiria que isso acontecesse. Otto fica um pouco triste, pois percebeu que nem mesmo sua mais velha amiga poderia entendê-lo. E então, o mesmo invoca sua chave divina. E então, o som de tiro ressoa, assim como o de sangue escorrendo. Mas o que aconteceu, por enquanto, continuará em segredo, pois após contar essa parte, Furuha termina sua história, e Himeko fica sem acreditar que tudo isso havia acontecido do lado de fora. Ela tenta perguntar para Furuha o que aconteceu com ela, onde estavam as outras, mas Furuha simplesmente fica em silêncio, não respondendo nenhuma de suas perguntas. E então, Furuha fala para que ela vá até uma sala especial, no subsolo do laboratório da Shiksa. E depois de dizer isso, a mesma desaparece. Olhando para o frasco que havia sido entregue para ela, Himeko fala que ainda não era a hora. As outras estavam esperando por ela. Ela ainda precisava desse poder para ajudá-las. E se arrastando, ela sai de sua cela e começa a ir atrás de Tesla. Alguns minutos depois de andar por todo o laboratório, ela acaba encontrando Tesla em uma sala diferente, mas com certeza não era uma cela. A mesma estava completamente amarrada e com uma mordaça na boca. Ao entrar lá dentro e soltar a garota, Tesla não parava de reclamar sobre os fetiches estranhos que Rita tinha por ter amarrado ela daquele jeito naquele lugar. Ali bem provavelmente era o quarto de Rita. Mas então, contando tudo o que havia acontecido para Tesla, elas veem que não tem alternativa. Elas deveriam ir para a tal sala misteriosa onde Furuha estava para conseguir dela mais informações, assim como tentar encontrar um computador para poderem se comunicar com Einstein. Preparação para o contra-ataque. Após Himeko e Tesla se encontrarem, as mesmas iniciam as preparações para o contra-ataque, andando pelo subterrâneo dos laboratórios, em busca da misteriosa sala a qual Furuha se referia. Elas acabam vendo que todo o QG da Shiksa acabou sofrendo um ataque gigantesco, e por isso o mesmo estava em completas ruínas. Várias esferas roncais diferentes invadiram, e agora estavam causando destruição por todo o QG da Shiksa. Aquele, sem dúvida nenhuma, foi o maior ataque feito ao QG da organização até hoje. E por verem tamanha destruição em um dos lugares mais protegidos do mundo, elas não conseguiam evitar de ficar extremamente preocupadas com o que poderia ter acontecido com suas companheiras. Mas agora não era tempo de ficar pensando. Como Tesla precisava de seus robôs para poder lutar, Himeko acabou fazendo a escolta, lutando contra todas as feras roncais que apareciam enquanto se moviam pelo subterrâneo. Mas isso só piorava ainda mais o estado da mesma. Já estava difícil para se mover, seu corpo doía, sua pele queimava, mas ela não desistia, ela não parava, ela continuava a andar. Finalmente chegando na sala que Furuha havia mencionado, Tesla vai rapidamente para o computador para tentar se comunicar com o pessoal da Anti-Entropia ou da Santa Freia, enquanto Himeko, que mal podia ficar de pé,
se senta em uma parte do lugar e começa a respirar extremamente pesado. Enquanto estava sentada sozinha, novamente, Himeko vê a figura de Furuha se aproximando ao seu lado. Novamente, ela percebe que Furuha continuava com aquela aparência misteriosa, mas olhando para ela, ela fala: "Então, o que você queria que eu descobrisse aqui?" Furuha fala que existia duas coisas que ela queria que Himeko encontrasse ali. Uma delas é a arma definitiva para ser usada contra a Hesher do Vazio. Himeko a interrompe falando que não vai utilizar nenhuma arma, pois não pretende matar Kiana. Mas Furuha fala que não é isso que a arma faz. Ela fala que Tesla logo iria encontrar no computador, então ela não precisava se preocupar com isso agora. A outra coisa que ela queria que Himeko encontrasse era um traje secreto que havia sido deixado naquela sala embaixo dos laboratórios. Aquele traje era a chave do Vazio. Furuha fala que aquela era uma das últimas esperanças do pessoal da antiga era. Uma das armas mais poderosas deles. E que foi a partir dele que Otto começou a desenvolver os Battle Suits das Valquírias, um traje feito para ser capaz de ressoar com o poder de qualquer Hesher. Utilizando uma gema ou um core, ele dá ao usuário os poderes de um verdadeiro Hesher. Nesse momento, dentro dele estava instalado a gema do incêndio, a última gema de Siren. Quem usasse o traje agora obteria os poderes do Hesher das chamas, mas não existiu ninguém compatível com aquela chave. Furuha tem certeza que a única capaz de utilizá-la agora é Himeko. Himeko pergunta como ela tinha tanta certeza, e Furuha não responde, apenas diz que não tem dúvida nenhuma que se Himeko utilizar, ela se tornará forte o suficiente para lutar com a Hesher do Vazio. Himeko, vendo que ela não iria responder nenhuma de suas perguntas, se zanga e então faz um monte. Pergunta afinal quem era ela, como ela sabia de tantas coisas, por que ela estava agindo tão diferente da Furuha que ela conhecia, por que ela se parecia tão diferente, o que aconteceu depois que Otto atirou nela. Mas Furuha não respondeu nenhuma. E então Furuha fala uma última coisa: antes de colocar também é preciso que você tome uma decisão, pois depois que você colocar não terá volta. É quando Tesla acaba acertando a cabeça de Himeko, perguntando por que ela não estava prestando atenção. Quando Himeko olha para Tesla, ela fala que era porque estava conversando com Furuha, mas Tesla fala que não havia ninguém ali. Quando Himeko olha novamente, Furuha havia desaparecido, e Tesla fala que ela não estava conversando. Ela apenas estava aí, sentada, parecendo até que estava dormindo. Himeko fica sem entender o que havia acontecido, mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, Tesla puxa ela e mostra uma coisa no monitor. Ela fala que conseguiu conversar com Einstein e o pessoal da Santa Freya. Nesse momento eles estavam na Hyperion, se movendo em alta velocidade, pois a Hesher do Vazio estava os perseguindo. Como ela não conseguia encontrar a Hyperion enquanto ela estivesse se movendo, a Hesher do Vazio foi para sua dimensão de bolso e deixou que seus servos, suas feras roncais, investigassem pelo mundo, tentando encontrar a nave. Mas fala também que esse não é o mais importante. Enquanto mexia no computador, ela encontrou outra coisa, uma pesquisa de Otto conhecida como a Lança do Destino. Depois de hackear, ela conseguiu descobrir o que era. Otto havia criado uma arma para ser utilizada caso o plano dele da Hesher do Vazio acabasse dando errado. Essa lança é feita com o sangue Shariak e um soro que é capaz de curar a contaminação de energia Hesher no corpo humano. Ao misturar os dois, ele havia conseguido criar essa lança. Não era uma arma de verdade, mas sim um novo soro capaz até mesmo de neutralizar os poderes de um Hesher. Se eles utilizassem isso em Kiana, existia a possibilidade deles conseguirem fazer com que ela voltasse ao normal. E para sorte deles, era exatamente naquele laboratório onde ficava o estoque de sangue sagrado. Ela não fazia ideia de como Otto havia conseguido colocar as mãos nesse sangue. Afinal, ele precisaria de um Shariak, mas não era tempo de pensar nisso agora. Tudo que eles precisavam fazer era achar o soro, e misturando os dois, criariam a lança. É quando Himeko olha para sua mão e então entrega para a Tesla. Tesla não consegue nem acreditar. Himeko havia acabado de dar a outra parte. Himeko finalmente entendeu. Era sobre isso que Furuha estava falando. Pedindo para que Tesla complete o soro, Himeko vai até a direção do traje, o agora conhecido como Vermilion Knight, sua própria chave divina, que concedia os poderes de um Hesher. Ela não pensou duas vezes. Ela não pensou em voltar atrás. Ela tomou sua decisão. Para ela, a resposta sempre foi óbvia. A sua vida
vida ou a vida da sua preciosa aluna. Não havia o que pensar. 1 hora se passa até que tudo estivesse preparado. Enviando um sinal para o Hyperion, elas conseguem trazer a nave de volta e subir a bordo dela. E então começaram a esperar que a Hesher do vazio aparecesse para iniciar o confronto. Enquanto Himeko esperava um momento, ela sentava no convés da Hyperion e observava o céu. Bronya finalmente estava se recuperando, graças à cura que Teresa encontrou. Mei estava muito ferida por causa de ter tido sua gema arrancada, mas estava estabilizada e logo iria se recuperar. Teresa estava ferida, mas também já estava se recuperando. Por sorte, Einstein não havia ido para as linhas de frente, e agora era com a melhor saúde possível para ajudar todo mundo. Enquanto observava o céu, ela pensava que seu único arrependimento foi não ter simplesmente passado mais tempo com as garotas, só observando o céu à noite. Pensando no futuro difícil que as outras garotas teriam dali para frente, ela simplesmente diz para elas confiarem em si mesmas, pois eram as pessoas mais incríveis que ela já conheceu. Observando a lua uma última vez, ela relembrou dos dias felizes que teve com Kiano, em que acordava ao lado de sua cama, em que passava as tardes simplesmente treinando junto a ela, ou tentando ensiná-la alguma coisa. Como uma adulta, ela já havia experimentado muitas outras coisas que Kiano ainda nem podia imaginar, mas sem dúvida nenhuma, mesmo com essa maior experiência, o tempo que ela passou com ela, o tempo que ela passou com as garotas, são as memórias mais felizes que Himeko teve em toda a sua vida. Enquanto olhava para feridas antigas, Himeko pensava que gostaria de ter trazido uma lata de cerveja. E então a onda gigantesca de energia Honkai começou a se aproximar. Peraí, como é que é? É a Hesher chegando, né? Olha o porradão. Caraca.キアヌ、あんたが目を覚ました時、全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも
諦めないで。何があっても諦めないで。調子に乗るな。少佐、少佐、少佐、少佐。 Top, top, velho. 私は最強のバルキリーになるの。キアラ、顔を上げなさい。あんたは前に進むのよ。この不完全な物語をあんたの望む姿に変えなさい。生きなさい、キアナ。これで授業はおしまいよ。Caraca, mano. Eu tô quieto aqui porque tá muito tenso, velho. Como essa parte me deixa extremamente triste, eu me despeço por aqui e até a próxima. Informações importantes sobre o incidente. Todo o incidente Gumball, o nome da... Não, peraí. Todo o incidente ganhou, né? Gumball, a minha cidade, ganhou o nome de A Grande Erupção Honkai. Várias baixas ocorreram neste ataque. Furua, Kiana Kaslana e Murata Himeko foram dadas como mortas. Mesmo com a derrota da Hasher do Vazio, o incidente não cessou atraídos pela energia da Hasher vazia. Várias bestas Honkais apareceram e continuam a causar mortes e destruição por todas as nações do mundo. Para conseguirem lidar com isso, os remanescentes da Anti-Entropia e da Santa Freia, liderada por Teresa, fazem uma aliança e começam a trabalhar juntas. Cara, mas, cara, putz. Isso aqui foi muito foda mesmo, velho. Ah, mano, eu não sei, velho. Se pá, esse eu realmente... Se pá, esse realmente é o melhor... Não é o melhor arco. Isso aqui é a parte de um arco, velho. É diferente. Quatro meses haviam se passado. Ah, cara, na moral. Putz. Foi... Ah, mano. Pra mim... Ah, não sei, velho. Ah, mano, tô em dúvida, velho.
Se pá, eu ainda vou com o arco do Siegfried. Ah, não sei, mano. Esse aqui foi muito foda também, velho. É porque eu vou com o do eu vou manter uma coerência aqui. Eu vou com o do Siegfried. Porque o arco todo foi legal, tá ligado? Até mesmo o desenvolvimento do personagem foi bem bacana, tá ligado? A questão do Otto ali, toda essa criação até chegar naquele momento foi muito legal. Já esse arco aqui, os dois primeiros vídeos que foram da desenvolvimento até chegar aqui foi bem ruim, velho, na minha opinião. Eu não curti, tá ligado? Então, por isso eu vou dar o do Siegfried como o melhor arco pra mim, tá ligado? Pra mim é o melhor. Porém, esse aqui fica em segundo. O primeiro arco lá, da Era Antiga, eu achei bem legal. Porém, tem coisas ali que deixa a desejar, na minha opinião. Tem gente que fala que não é furo, é porque a história conta em partes. Tudo bem, se lá na frente contar o que aconteceu lá, beleza. Mas enquanto não conta, pra mim, é um defeito. Então, cara, eu vou com esse daqui, cara. É porque muito por causa desse episódio, todo esse peso emocional, velho. A guerra ali, mano. Nossa, velho, é incrível, mano. Óbvio que o que ajudou também foi a animação que ele colocou, né, velho? O Angel Dark, esse safado. Botou a animação ali, aí me pegou, velho. Aí, nossa, ficou muito foda, velho. Cara, assim... Que sensacional, mano. Agora, o episódio em si, eu não sei dizer qual é o melhor, velho. Se é aquele finalzinho do Siegfried sendo salvo pela Cecília, aquele episódio lá, tá ligado? Ou se é esse daqui, mano, que é muito, muito top, mano. Reencontro do pai e da filha, a filha com a mãe. Nossa, aquilo ali foi sensacional. Toda essa destruição, o caos que a Asher colocou ali. Esse sacrifício da Himeko. Mano, mano. Não sei, velho. Se pá, esse foi o melhor vídeo, mano. Mas não sei, velho, porque eu gosto muito de Siegfried também, velho. Acho um personagem muito legal. Cara, o que eu posso dizer é que tá incrível, mano. E lembrando, rapaziada, o link dessa obra-prima vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz pra gente, fechou? E comentem a opinião de vocês, que eu adoraria saber também, cara. Realmente, rapaziada, vocês comentaram e eu dou razão a vocês. Esse vídeo foi o melhor de todos, velho. Assim, foi muito foda, mano. Cara, incrível, mano. Tem mais um só, né, velho? A história não deve acabar nesse último aqui, né? No 12º vídeo. Deve ter mais pra frente, só que como não lançou ainda, ele não trouxe, né? Acredito eu. É isso mesmo? Confirma aí pra mim no chat. Cara, impecável. Sensacional, gostei. Não tem mais o que dizer. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. E eu fui.